Olá, crianças! Juntos mais uma vez para a nossa aula de matemática. Sou a professora Sandra Bonfá. Hoje nós estaremos com a unidade 23, áreas e perímetros. Oba, que delícia! Vamos trabalhar com medidas. Vamos ver o que nós temos para a aula de hoje? Então, nós vamos estudar a unidade 23, áreas e perímetros. Vamos fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura com vocês de algumas partes, vocês vão fazer individualmente. Vou explicar o conteúdo, as atividades que vamos realizar. Vamos realizar juntos algumas atividades do ler, a atividade 1 e 2 e uma tarefinha bem pequenininha aí para vocês. Eu espero que vocês tenham feito a tarefa da aula passada, aonde eu pedi para vocês aí os anexos, né? O anexo 2 e 3, que nós iremos utilizar na nossa aula de hoje. Espero que já esteja recortadinho aí para a nossa aula, porque nós vamos utilizar logo agora no começo. Como para mim é mais difícil aqui fazer com papel, eu trouxe eles aqui em EVA, que é o material de base 2 que a gente tem na escola, né? Às vezes alguns alunos têm também esse material de base 2, ele serve para a gente utilizar aqui nesse exercício. Vocês vão ver aí a hora que a gente chegar lá, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente pensa de cara quando eu falo de áreas e perímetros? Vocês já devem ter visto quando a gente fala, passa viajando numa placa de trânsito, e a gente vê escrito assim, ó, perímetro urbano, tá? Perímetro de tal cidade. O que é perímetro? Então, a palavra perímetro aparece sempre. Ou quando vai fazer uma reforma em casa e a mãe fala assim, eu quero a minha área aqui toda com azulejo. Então, a palavra área e perímetro, ela remete a medidas, tá? Eu vou ter que medir algo. Agora, que tipo de medição eu vou fazer é o que define quando é perímetro e quando é área. Vamos então ver para a gente saber direitinho? Aqui nós temos logo no começo do material, ele traz para você medidas que a gente já conversou sobre ela. Então aqui, olha, o ciclista, ele está falando em metros. 4.500 m, nós já sabemos que m é abreviatura de metro. Nós temos o café e aqui na embalagem nós temos 575 g. Então g eu já sei que são gramas, que vem da palavra quilo, né? O café eu não compro em muitos quilos, eu compro em gramas, quantidade menor. No próximo, nós temos aqui um suco e nós temos a temperatura. Olha a nomenclatura do suco. ml, ou de um refrigerante, ou da água. ml, a palavra é mililitro, ele se refere à unidade de medida de litro. E aqui nós temos a de temperatura, essa bolinha aqui, olha, graus, e esse Czinho de centígrados. Então, a temperatura medida em graus centígrados. E hoje nós vamos ver novas medidas. Vamos lá, então? O desmatamento. Vamos acompanhar a leitura aí comigo? Desmatamento. O Brasil tem cerca de 5 milhões de km2. Olha ali, km2 é uma abreviatura. km2, observa isso. De vegetação nativa remanescente, mas perde anualmente milhares de quilômetros quadrados. Agora está escrito o que é esse km2, quilômetros quadrados. Somente no bioma da Amazônia, estima-se que até 2010 tenha sido derrubados em torno de 740 mil, agora eu posso falar do jeito certo, quilômetros quadrados, cerca de 18% da mata original. Em 2014, porém, o total desmatado foi de 4.848 quilômetros quadrados, menos 17% que no período anterior, ou seja, houve uma pequena queda no desmatamento. Nós vimos aí a palavra quilômetro quadrado, que é uma palavra nova, e nós vimos também porcentagem, né? Você viu que ele já faz uma comparação aí, remetendo a essa quantidade, a porcentagem que é. Como é importante a gente já ter visto porcentagem, né? E outra coisa que nós temos que ver aqui, ele utiliza a palavra bioma e ele traz um destaque ali para vocês do que significa bioma. Então, quando eu falo em bioma nas aulas de ciências, de geografia, vocês vão ver isso. Nós estamos falando dos seres vivos de uma região, sejam eles plantas ou animais. Vamos lá para o texto 2? No texto 2, nós vamos estar falando da mata de araucária. Eu vejo as aulas de vocês de geografia, nós estamos vendo a mata de araucária na região sul nas aulas de geografia, né?
Então, esse texto vem falando agora de uma outra área do Brasil, falando de uma outra mata. Vamos ler o texto? Vegetação típica de clima subtropical, a mata de araucária é associada à Mata Atlântica, originalmente encontrada em abundância nas regiões sul e sudeste. Ocupava cerca de 156 mil quilômetros quadrados, mas seu desmatamento começou no século XIX e em 2013 restavam apenas 23.400 quilômetros quadrados aproximadamente, segundo uma pesquisa da SOS Mata Atlântica. Ele traz um outro destaque aqui para nós, falando do clima subtropical a que pertence essa região. Vocês estão vendo isso também nas aulas de geografia, né? Olha lá, quilômetros quadrados. Então, vamos lá. Primeira pergunta que a gente tem que fazer sobre esses dois textos que nós fizemos. Olha ali no trocar a ideia ali, ó. Qual é a unidade de medida que aparece nos dois textos igual? Tem nos dois textos essa medida. A unidade de medida que aparece é o quilômetro quadrado, representado por km2. Então, esse doisinho para cima aqui significa quadrado. Nós estamos medindo o quilômetro quadrado. Mas por que será que chama quilômetro quadrado? Vamos entender por que chama quilômetro quadrado e não só quilômetro? Você já conhecia essa medida? Você sabe o que ela significa? Para quem ainda não teve contato com essa palavra, mas eu acredito que essa palavra quadrado todo mundo já ouviu em algum momento. Vamos entender o que é esse quadrado que fala nessa medida aqui. Se eu for daqui até São Paulo, eu vou medir a extensão do meu caminho. Então, são quilômetros. Então, daqui São Paulo tem 421 quilômetros. Agora, se eu fosse medir a superfície que envolve daqui até São Paulo, toda a extensão do nosso estado aqui, porque de Barretos a São Paulo a gente quase atravessa o estado de São Paulo, quando eu vou medir superfície, aí quilômetro quadrado, tá? Ou seja, quando eu vou medir linearmente, eu vou medir um caminho, eu vou medir em quilômetros, longa distância. Se eu vou medir toda a superfície, quilômetro quadrado. Vamos olhar aqui a mesa aqui que eu estou usando aqui para a aula de vocês. Se eu fosse encapar a minha mesa em volta dela aqui, ó, eu tenho que medir a extensão da mesa. Então, seria em centímetros. Agora, se eu fosse colocar aqui uns ladrilhos em cima da minha mesa, revestir a mesa toda aqui, ó, a superfície, aí seriam centímetros quadrados, tá bom? Essa é a diferença entre área e perímetro. Então, vamos lá para a nossa atividade. Primeira, vamos resolver algumas situações em que envolva área. E para isso, nós vamos precisar agora do nosso anexo. Esse anexo aqui que eu pedi para vocês recortarem, ó, tá? Aí no material de vocês, está na mesma página, fica bem fácil de fazer. Eu vou mudar aqui, tá? Para o quadradinho para mostrar, mas vocês seguem acompanhando a leitura aqui das letras A, B e C, tá? Então vamos lá. Ó, nós vamos falar assim, ó, quantos retângulos amarelos cabem no retângulo rosa? Aqui, ó, quantos retângulos amarelos cabem no retângulo rosa? Dá para ver aqui que eu coloco 2, né? Então, tá lá, ó, 2 retângulos amarelos. Quantos retângulos rosa cabem no retângulo verde? O retângulo rosa dentro do retângulo verde. 2 também. Quantos retângulos amarelos cabem no retângulo verde? 4 retângulos amarelos. Com os mesmos anexos agora, vocês vão cobrir aí esse quadrado que vocês têm. Abra sua apostila e olha que vocês têm 3 retângulos aí, não tem? Os retângulos são iguais. Todos eles têm esse mesmo tamanho aqui, ó. Os retângulos que vocês têm aí no material de vocês. Só que ele vai pedir para vocês revestir diferente, cada hora com uma cor, tá? Então, vamos lá no primeiro. Nós vamos usar agora somente os retângulos amarelos e vamos cobrir o nosso retângulo grandão aí. Não cola ainda, tá? Só coloca em cima do seu material, depois a gente cola. Olha lá, colocando os retângulos amarelos.
Quantos retângulos amarelos couberam aqui, nessa superfície? 8 retângulos amarelos. Você encaixou direitinho? Pode colar, tá bom? Ou seja, neste meu material, se eu fosse falar da área deste meu retângulo que estava em branco, qual seria a área dele? A área é a quantidade de quadradinhos que eu coloquei. Então, a área deste retângulo são 8 quadradinhos amarelos, tá? 8 retângulozinhos amarelos que cabem aí. Vamos para o próximo. Agora nós vamos utilizar o retângulo rosa. Olha lá. 1, 2, 3, 4. Eu coloquei 4 retângulos rosa, colei, revesti o meu retângulo grandão e coloquei 4 retângulos rosa. Ou seja, a área deste meu retângulo é de 4 retângulos rosa. Agora vamos para o próximo. Agora eu vou utilizar o meu retângulo verde. Quantos retângulos verdes eu vou colocar? 2 retângulos. Então, qual é a quantidade para cobrir a superfície? 2 retângulos verdes. Então, se você perguntar qual é a área do retângulo para mim, eu vou falar 2 retângulos verdes. No próximo, observe as figuras que você colou lá. Então, o total de retângulos amarelos foram 8. De retângulos rosa, 4. De retângulos verdes, 2. O que foi possível observar nos números desta tabela? Você pode falar de duas formas. Se eu contar do menor para o maior, o seguinte foi sempre o dobro. Ou se eu vier do maior para o menor, é a metade, tá? Então, olha lá, 8 amarelos, 4 rosa, 2 verdes. A metade. Ou se eu olhar do 2 para frente, 2, 4, 8, é o dobro. Se as superfícies têm a mesma medida, por que o número de retângulos usado foi diferente? Vocês viram que eu falei para vocês? A área do meu retângulo são de 8 retângulos amarelos. A área do meu retângulo foram de 4 retângulos rosa. A área do meu retângulo foram 2 retângulos verdes. Eu falei diferente. O que estava diferente do meu desenho? O desenho não era igual? Eu falei para vocês, olha o desenho antes. Eram 3 retângulos aí do mesmo tamanho. O que mudou? Mudou o tamanho do meu retângulo que eu cobri. Ou seja, eu posso fazer uma casa e a minha irmã fazer uma casa, as duas têm a mesma medida, tá? Só que uma pode gastar mais piso do que a outra. O que vai modificar? O tamanho do piso. Então, eu posso comprar um piso bem grandão, eu posso comprar uma pedra bem grandona, ou eu posso comprar azulejos bem pequenininho. Então, vou revestir o meu piso? Vou. O que vai mudar na quantidade? O tamanho daquilo que eu estou cobrindo. Tá bom? E é essa a resposta aqui. Então, olha lá. O tamanho de cada retângulo é diferente do cada retângulo que eu revesti. O retângulo que foi coberto era igual, mas o tamanho das pecinhas que eu coloquei foi diferente. O exercício número 4. Agora eu tenho um outro tamanho aqui para vocês. Então, considere lá, olha, o tamanho A e o tamanho B. E aqui o retângulo todo. Tá? Qual é a diferença da figura A para a figura B? A figura A é a metade da figura B, ou a figura B é o dobro da figura A, vai depender de como você quer falar. Quantas vezes a superfície A cabe no retângulo? Aí é só você contar aqui, ó. A não é a pequenininha? Então eu vou contar, ó. 6 e 6, 12, 6, 18. Então, a superfície A cabe 18 vezes no retângulo. Se a A cabe 18 vezes no retângulo e ela é metade da B, quantas vezes a superfície B cabe no retângulo? Cabe a metade, né? Cabe 9, porque aí eu vou contar de duas em duas, ó. 1, 2, 3, 6, 9. São 3 linhas. 9 vezes. Compare o resultado do item A com os resultados dos itens B e C. O que você pode concluir? Se o A é a metade do B, então vai caber o dobro de vezes. Ou se eu falar do contrário, né? O B cabe metade das vezes no retângulo.
tá bom? Na E, você mediu a superfície do retângulo usando as superfícies A e B como unidade de medida, obtendo resultados diferentes. A mesma coisa que nós fizemos no exercício anterior. Eu tenho duas medidas diferentes e eu vou ter resultados diferentes. Então, o que depende o resultado da medida? Depende da unidade de medida que eu estou considerando. É muito importante em matemática, sempre falo isso para vocês, observe a unidade de medida de que eu estou falando. Eu posso estar falando de coisas variadas. O que eu tenho que prestar atenção? Qual unidade que eu estou considerando? Então ali eu falei para vocês, esse exercício agora do A e B, o A seria um azulejo pequenininho. Se eu vou fazer um azulejo maior, já é a medida do B, então a quantidade vai ser diferente. O que não quer dizer que o lugar que eu estou revestindo tem outra medida, tá? Vai depender da unidade de medida de referência. A unidade de medida padrão que se usa em matemática é o centímetro quadrado. Então, olha aqui, por que a gente fala que é um quadrado? Eu estou considerando um quadradinho de 1 centímetro. Então, 1 centímetro quadrado, tá bom? Eu estou considerando os 4 lados dele. Só que se eu for medir uma área maior, aí não vai ser centímetro quadrado, vai ser metro quadrado. E se eu for medir uma cidade inteira, aí é quilômetro quadrado? Então, depende daquilo que eu estou medindo, é a unidade de medida que eu vou estar usando. Outra coisa importante que eu quero falar para vocês é observar sempre o enunciado do exercício. Os últimos exercícios que têm vindo nas provinhas oficiais por aí, às vezes essa unidade de medida não é 1. Tá? Às vezes é igual ali no exercício A e B, é o dobro. Então, olha o enunciado, veja qual unidade de medida ele está falando. Eu posso usar, ao invés de um quadradinho de 1 centímetro, 2 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Então, eu tenho que ler o enunciado. Apesar de que, se não fala nada, eu considero que a minha unidade de medida padrão é 1 centímetro quadrado. Certo? E a história que eu sempre falo para vocês em matemática, marca texto na mão, grifem o enunciado para ver o que está falando o probleminha que você está fazendo. Nas últimas provinhas que nós realizamos aí, veio muita pegadinha nesse sentido, com exercícios valendo 2 centímetros, 3 centímetros. Então, observe o enunciado do seu problema, tá? Nós vimos aí que no início da nossa matemática de hoje, a unidade de medida que ele usa é quilômetro quadrado, porque ele está falando de uma grande extensão, né? Então, vamos agora à diferenciação aqui do perímetro. O que vem a ser o perímetro? Perímetro, como eu disse para vocês, é quando eu estou medindo a superfície na extensão dela, ou seja, eu estou falando da medida daqui a aqui. Quanto que mede daqui a aqui? Tá? Isso é o perímetro. O perímetro significa número de vezes que a unidade de medida de comprimento escolhida cabe no contorno da figura. Quando você receber um desenho que é quadriculado como esse, basta eu contar os quadradinhos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que é importante que você não se esqueça que o perímetro eu tenho que ver esta medida, esta medida, esta medida e esta medida. É o entorno da figura, em volta todinha, tá? Então, olha lá o que vem falando demais. Contar quantas unidades, o lado do quadradinho que há no contorno na figura. No caso dessa figura nossa, são 18 quadradinhos. Medir os 4 lados com uma régua e somá-los. Olha aqui para mim, então, na lousa um pouquinho. Por que ele fala medir com uma régua? Porque, às vezes, não vem no quadradinho. Então, vocês já devem ter visto provas em que vocês fizeram que vem assim, ó, o desenho. A quadra da nossa escola mede 3 metros por 8 metros. E vem dessa forma no desenho. Ou seja, não está falando nada aqui, não está falando nada aqui. Nós não falamos que nós temos que medir o entorno todo. Então, quando você receber que tem esse lado aqui, este lado é o mesmo. É o mesmo tamanho. Tá aqui escrito aqui, não tá escrito aqui, mas você que é esperto sabe que tem que medir o entorno. Ou seja, para eu saber o tamanho desta quadra, o perímetro dela, eu vou passar uma tinta aqui na minha quadra, eu preciso saber quanto que eu vou utilizar. Eu vou somar 3 mais 3, que são os 2 lados menores,
e vou somar os dois lados maiores. Aí eu vou encontrar o perímetro, certo? Então, não se esqueça que às vezes não vem um quadradinho assim para eu pintar, para eu contar quadradinho. Às vezes vem uma medida. E se vier escrito uma medida em dois lados apenas, seja bem inteligente e saiba que você tem que somar os outros dois, tá bom? Vamos lá então para a nossa atividade 2. Olha que exercício gostoso de fazer. Aqui nós temos várias figuras já pintadas aí no seu material e você vai fazer para mim área e perímetro. E como o seu material é muito bonzinho, olha lá, quando é área ele já colocou centímetro quadrado e quando é perímetro ele já coloca centímetros. Então vamos lá para o primeiro, a letra A. Nós vamos contar a área primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra que são os pisos que eu estou colocando na área. Então, eu tenho que contar o quadradinho. Você viu que eu fiz um xizinho dentro aí? Faça a mesma coisa. Não seja preguiçoso, não. E de só contar com o dedinho. Bota um X para saber que você contou. Você vai encontrar figuras maiores, pode confundir. Olha lá, 6 centímetros quadrados. O perímetro, eu vou contar o entorno. Olha o risquinho, faça um risquinho junto comigo no seu material. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 centímetros de perímetro. B, área, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centímetros quadrados. Perímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 centímetros de perímetro. Outro desenho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centímetros quadrados. Observa que nós temos figuras diferentes de mesma área. Será que o perímetro também vai ser igual? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 centímetros de perímetro. O perímetro é diferente, porque as figuras são diferentes. E eu falo para vocês fazer esse risquinho, porque quando tiver muito desenho no seu material, fica mais difícil, tá? E é mais fácil de errar, né? Exercício D. Vamos contar a área primeiro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 centímetros quadrados. Vamos contar lá agora o perímetro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 centímetros. Outra área, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, temos 29 centímetros quadrados de área. Vamos contar o perímetro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Observe que esta figura também, nós temos duas figuras completamente diferentes, mesmo perímetro. Porém, as áreas são diferentes. Então, vamos lá. Quais figuras possuem as mesmas áreas? A figura B e C tinha a mesma área. Quais figuras possuem o mesmo perímetro? Nós vimos agora que a D e a E tinham o mesmo perímetro. As figuras de mesma área tiveram o mesmo perímetro? Não, eram figuras diferentes, né? O perímetro foi diferente. E as que tinham o mesmo perímetro tiveram a mesma área? Não, também, eram figuras diferentes, tá? Próximo,
Agora vocês têm uma área quadriculada aí e vocês vão fazer um desenho. Eu vou fazer junto com vocês. Como eu tenho que mudar a página aqui, para vocês fica fácil acompanhar, porque o de vocês está na mesma página aí, a malha quadriculada com esse enunciado. Eu vou virar a minha página aqui para fazer os desenhos e vou lendo com vocês, tá bom? Então vamos lá na letra A. Ele pede para fazer um retângulo de 15 centímetros, olha lá o meu retângulo, de área, e pede para determinar o perímetro. Então, a primeira coisa que você vai fazer é 15 centímetros quadrados de área, eu vou pintar 15 quadradinhos. E escrevo ali, olha lá, minha área de 15 centímetros quadrados, e vou contar o entorno. Se você contar o entorno aqui da minha figura, o perímetro deu 16 centímetros. Letra B, faça um retângulo de 10 centímetros de perímetro. Então, aqui agora eu estou contando aqui em volta, ó, eu fiz o perímetro. E pede para eu determinar a área. A área é a quantidade de quadradinhos, 4 centímetros quadrados. Um polígono de 11 centímetros quadrados de área. Olha ali o meu polígono com 11 centímetros de área quadrada, eu fiz 11 quadradinhos. Tá? E determinar o perímetro. Perímetro, 16 centímetros. Na letra D, 2 polígonos. Olha ali, 2 polígonos de 4 centímetros. Tá aqui, ó, dois polígonos que tenham áreas iguais e perímetros diferentes. Então, 2 polígonos de áreas iguais, ó, os dois têm 4 centímetros quadrados, porém, os perímetros são diferentes. Professora, eu posso fazer outro tipo de desenho? Pode, desde que você obedeça as regras daquilo que ele está pedindo, tá bom? Às vezes dá pra gente desenhar figuras diferentes que têm as mesmas áreas. Nós vimos aqui, figuras diferentes com a mesma área ou figuras diferentes com o mesmo perímetro, tá bom? Acabamos a nossa aula já, chegamos na hora da tarefa. Então vamos lá para a hora da tarefa. Na tarefa de hoje, vocês vão ter que recortar o anexo 4. O anexo 4 é esse aqui, ó, tá bom? Então, já pega o seu anexo 4 aí, recorte todas as figuras aí, cada uma dessas figuras tem a tesourinha onde é para recortar. E faça o que se pede. Então, ele pede lá, quantas peças número 1 são necessárias para construir as peças 2, 3, 4 e 5. É só você pegar a pecinha de número 1 e colocar em cima das peças e aí escrever quantas peças são necessárias. Construa 3 triângulos com 4 peças. Desenhe no seu caderno, indicando as peças que você usou. Não esqueça de fazer um desenho bem bonito no seu caderno para tirar uma foto legal para sua professora. Tem hora que chegam uns desenhos que a gente não consegue ver. E é a idade que já está chegando, tá? Então, capricha na foto. 2. Usando novamente as peças do anexo 4, considere suas peças de acordo com a numeração apresentada e responda. Há peças com a mesma forma e o mesmo tamanho? Eu já vou ajudar vocês nesse daqui, ó. Sim, tá? A peça 1 e 2 tem mais de uma lá. Quantas peças número 2 seriam necessárias para formar a peça número 3? É só colocar em cima dela. Olha, eu preciso de 2 peças para formar a número 3. Que parte da peça número 3 é necessária para formar a peça número 2? Se uma eu precisei de 2 peças, na outra eu preciso de metade. E que parte da peça número 3 é necessária para formar a peça de número 1? Aí você vai fazer sozinho ali as outras letras, a D, a E e a F. No exercício 3, o quadrado de 2 centímetros do lado está dividido em triângulos e quadrados. Qual é a área do quadrado que você precisa utilizar como unidade de medida? Ele quer saber quantos quadradinhos tem ali. Eu tenho 4 quadradinhos, né? Observa aqui, ó. 1 quadradinho, 2 quadradinho, 3 e 4. Quadradinhos são 4. E quantos triângulos eu usei nessa unidade de medida? Isso aí é com você. Então, nós vamos lá rever nossa videoaula de hoje, como foi? Nós estudamos áreas e perímetros, fizemos a leitura, façam novamente a leitura individual em casa, treina a leitura em voz alta, expliquei para vocês os conteúdos, vimos as atividades, fizemos juntos as atividades, ficou alguma coisa para você fazer em casa e uma tarefa bem pequenininha aí. Não esqueça de utilizar o seu plantão de dúvida com o professor, mas também você tem o recurso de olhar a aula gravada e voltar quantas vezes for necessário, certo?
Essa foi a nossa aula de hoje, então, já a unidade 23, áreas e perímetros. Acabamos a nossa aula, a gente se vê na próxima aula. Um grande beijo!